Nessa aula, vamos abordar um dos temas mais requisitados, que possibilita aumentar de maneira exponencial o poder dos nossos aplicativos móveis, o banco de dados local. Através desse recurso, permitimos que o usuário grave informações no próprio dispositivo, possibilitando que nosso aplicativo trabalhe de maneira offline, ou seja, sem depender de conexões externas à internet para gravar, atualizar, acessar e excluir dados quando necessário. Quando falamos então de armazenamento offline em aplicativos híbrido, ou seja, utilizando a tecnologia HTML5, podemos utilizar basicamente três recursos, que são o Web Storage, que permite a gente trabalhar com armazenamento de dados baseado em mapeamento de valores-chave, ou seja, de modo similar à utilização de arrays e variáveis. A gente também pode estar utilizando a tecnologia WebSQL, que nos oferece o poder de realizar e construir um banco de dados relacional estruturado, ou seja, similar à maneira que a gente trabalha com uma SQL e SQL Server, a gente pode construir banco de dados dentro do aplicativo móvel que possuem tabelas, campos, chaves e etc. Existe um terceiro tipo também, que é o IndexedDB, uma terceira tecnologia que fica entre a Web Storage e a Web SQL. Nessa aula de hoje, a gente vai focar na utilização e na criação de banco de dados utilizando o recurso WebSQL. Deixarei vários materiais de referência para essa aula, possibilitando um estudo amplo sobre como implementar banco de dados local em nossa aplicação híbrida. Vale a pena conferir cuidadosamente cada um desses links de referência, pois irão te dar uma bagagem interessante para criar aplicativos ainda mais ricos e interativos utilizando a tecnologia WebSQL. Então, pessoal, para essa aula eu vou criar um aplicativo que vai permitir gerenciar clientes de um estabelecimento. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue cadastrar e consultar informações em um banco de dados local do nosso aplicativo, vendo um pouquinho das tecnologias que a gente acabou de comentar anteriormente no começo da aula. Então, esse é um aplicativo simples, pessoal, que vocês podem criar com um template blank. O que é que eu fiz nele? Basicamente, eu coloquei algumas telas. Vamos mostrar agora para vocês como é que vai ficar o layout do aplicativo e o funcionamento dele em si. Então, eu tenho algumas páginas, como vocês podem ver aqui no menu ao lado. A primeira página é a página de entrada. Na página de entrada eu coloquei apenas um header, uma imagenzinha para deixar mais intuitivo o aplicativo, mais bonito. E eu coloquei um list view com dois itens. Um botão cadastrar cliente, que vai redirecionar o usuário para a tela de cadastro, um novo cadastro de cliente, e o botão relatório de clientes. Então, eu coloquei uma página de cadastro de cliente, que vai ser oriundo lá do botão cadastrar cliente, que a gente acabou de falar. Nele eu coloquei algumas informações, principalmente vou mostrar aqui para vocês os campos que eu vou utilizar para cadastrar o cliente. Também coloquei um header, mas os campos em si. Coloquei o campo nome, idade, sexo, telefone e e-mail. Para cada campo, para cada input, eu coloquei um ID, que na hora que a gente for cadastrar, mandar as informações para o banco de dados, eu vou precisar acessar o valor que foi digitado nesses campos. Então vocês podem ver aqui, no nome, eu coloquei o ID campo nome, e assim sucessivamente para os outros campos. Campo idade, campo sexo, campo telefone e campo e-mail. Okay? Ao final aqui eu coloquei um footer com um botão chamado cadastrar. Nele eu também coloquei um ID próprio que a gente vai realizar uma ação de enviar os dados digitados para o banco de dados. Então eu coloquei um ID aqui, DTN cadastrar, só para ficar mais intuitivo o nosso código. Tem uma outra página também, que vai ser oriunda lá da página inicial, que é a página de relatório. Então quando o usuário clicar aqui no botão relatório de clientes, ele vai ser redirecionado para essa página. Só que antes de ser redirecionado, a gente vai fazer uma consulta à tabela de clientes, tabela local de clientes do aplicativo. E aí, todos os clientes que tiverem cadastrado no banco de dados, eu vou listá-los aqui nessa tela. Uma outra coisa que eu vou fazer é, quando eu listar aqui todos os clientes, eu vou capturar o momento que ele clicar. O usuário clicar em um determinado cliente, eu vou redirecionar ele para uma outra página, para a página de detalhes. É essa página aqui. Essa página de detalhes, ela vai exibir todas as informações referentes ao cliente que o usuário acabou de digitar. Para ficar mais fácil, imagine o aplicativo de agenda de contatos do seu aparelho. Quando você clica no nome da pessoa, do seu contato, você tem
os detalhes dele. Então é mais ou menos essa lógica que a gente vai aplicar. Uma coisa que vale ressaltar é que para cada campo dessa tela de detalhes, eu também coloquei um identificador para eles. Então, você pode observar aqui, ó, eu cliquei no campo, é um campo de texto, coloquei o ID referente para ele. Então aqui eu vou exibir a idade, vou chamar esse campo de cliente idade. Mesma coisa, aqui vai ser a informação do sexo, cliente sexo. Informação do telefone, cliente telefone. E aqui também cliente e-mail. Ok? Então, basicamente, aqui nesse aplicativo a gente vai poder cadastrar um cliente, né, ver a função de cadastro no banco de dados, ver a função de seleção de todos os registros que estão salvos no banco de dados e como ver os detalhes de um determinado registro no banco de dados. Mas como é que faz para consultar o banco de dados em si, né? Eu vou estar liberando para vocês, junto com o código-fonte do projeto, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Nele, eu vou liberar para vocês um plugin chamado dat.js, que é esse cara aqui. Ele está dentro da pasta JS do projeto, né? O que é que ele faz? O que é ele? Ele é um plugin que eu escrevi, que permite a gente manipular banco de dados local. Então, você vai poder utilizar nas suas aplicações, se precisar utilizar o banco de dados offline no aplicativo, né? Ele vai utilizar um mecanismo, a tecnologia WebSQL, que permite a gente construir um banco de dados relacional dentro do aplicativo. Então é bem simples, eu vou apenas dar uma visão geral para vocês, mas também intuitivo, né? Tudo que ele faz, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse plugin é, no novo projeto, a gente definiu o nome do banco de dados que a gente vai ter. Se você quiser, você pode colocar uma descrição aqui também, para o banco de dados em si. E a grande sacada aqui está na definição das tabelas do seu sistema, né? Se vocês observarem aqui, a gente utiliza um padrão JSON para a criação das tabelas, né? Então, eu utilizo um pacotinho JSON que vai definir quais tabelas vão ter. Nesse momento, eu só tenho a tabela cliente no meu aplicativo. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei um padrão pré-definido de JSON, onde o table vai ter o valor cliente e vai ter alguns campos nessa tabela, né? Os campos vão ser o campo código do tipo inteiro, tamanho desse campo, né? Valor padrão desse campo, e se ele é uma chave primária. Como o código é uma chave primária, eu defino como true. O restante são os campos adicionais, as informações adicionais do cliente. Nome, idade, sexo, telefone e e-mail. Está bem intuitivo, está bem fácil, a única questão é que você tem que entender o que é um padrão JSON. Então, se você não entende, eu aconselho que você realize uma pesquisa aí e busque entender um pouquinho mais sobre esse padrão JSON. Porque com base nessa variável dbTables é que o sistema vai funcionar, vai criar as tabelas e o comportamento das informações vão ser baseado nessa variável dbTable. Então tudo que a gente precisa ver é que você pode olhar depois com mais calma cada função que contempla esse plugin, né? Mas eu vou mostrar na prática como utilizar ele. Eu só queria mostrar essa parte aqui que é o início para você iniciar seu projeto, que é definir as variáveis do banco de dados, inclusive as tabelas que o seu banco de dados vai ter. Então ele contempla todas as funções de inicialização do banco de dados, realização de queries, inserir registros, que eu vou estar mostrando na prática para vocês. Mais detalhes vocês vão poder ver aqui no código-fonte que vai estar disponível para download no projeto. Então esse dat.js é um plugin bem interessante que vai facilitar muito a implementação do banco de dados local no nosso aplicativo. Então vamos para a parte prática. Vamos entender como é que eu utilizo o dat.js para criar banco de dados local e também para como manipular os registros de uma determinada tabela. Vamos voltar lá ao nosso código, na parte visual. Então, tudo que a gente precisa fazer antes de fazer o cadastro é carregar o plugin DAT para inicializar o banco de dados na nossa aplicação. Então, se a gente vir aqui no código-fonte do index.html, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, antes de fechar a tag head, colocar o seguinte script, né? Antes de fechar a tag head, eu tenho que fazer uma referência ao script. Observe aqui que eu estou anexando a biblioteca DAT, né, aquele plugin DAT que eu acabei de mostrar para vocês, ao aplicativo. A partir desse momento eu posso consumir todos os métodos do dat.js na minha aplicação. Então, logo após referenciar a biblioteca DAT, o que eu preciso fazer é inicializar o banco de dados, o que eu estou fazendo aqui nessa linha 33. Basta eu invocar dat.initialize
.initialize. Com isso, eu posso fazer um callback para verificar se houve a conexão com o banco de dados. Lembrando que todos os detalhes de conexão vão estar dentro da própria classe, dentro do próprio plugin, conforme mostrei anteriormente. Então aqui, feito isso, eu já iniciei o banco de dados local com as tabelas pré-definidas lá no código do dat.js. Feito isso, a gente está apto a iniciar qualquer tipo de manipulação do banco, né? Então vamos voltar aqui para a tela do nosso aplicativo. Aqui na página PG Cadastro, eu tenho os campos que vão compor, né, que o usuário vai digitar as informações que vão ser inseridas no banco de dados, e eu tenho o botão Cadastrar. Então a ação de pegar a informação que o usuário digitou e levar para o banco de dados local, através do plugin dat.js, vai ser realizado ao clicar nesse botão aqui. O que a gente tem que fazer é colocar uma ação para ele. Então para colocar uma ação para ele, a gente vai vir aqui na guia Interactivity, localizar o botão btn cadastrar, clicar em Custom Script e logo após a gente vai ver o código fonte. Eu já deixei programado aqui o código fonte que vai ser realizado, o script que vai ser realizado ao clicar nesse botão. Eu vou explicar rapidamente porque aqui mostra como utilizar a classe, né? Então, aqui na linha 27 a gente tem um acesso ao método insert do dat.js. Esse insert vai pegar e enviar a informação para o banco de dados, para a tabela que a gente quiser. Então, o que é que a gente deve fazer? Primeiro de tudo, a gente deve montar um array, né? Um padrão JSON aí, para quem conhece, que vai conter as informações que vão ser inseridas no banco de dados. Então, eu declarei uma variável chamada registro, e nela eu coloquei todos os campos no qual a minha tabela possui, que eu vou capturar a informação que o usuário digitou. Então, eu tenho lá na tabela cliente o campo nome e aqui o valor que o usuário digitou. Observe que eu estou referenciando através do ID do input, conforme eu mostrei no começo do projeto. Eu também tenho o campo idade, que eu capturo através do elemento ID campo idade, e assim para os outros campos. Com isso, eu montei um array na variável registro que vai conter todas as informações digitadas pelo usuário, pronto para ser enviada para o banco de dados. Então aqui na linha 27 o que eu faço é invocar o plugin dat e chamar o método insert. O primeiro parâmetro é passar o nome da tabela, em qual tabela eu vou inserir um registro. Coloca a vírgula. O segundo parâmetro é os dados que vão ser inseridos nessa tabela, que a gente acabou de padronizar aqui na variável registro. E aqui como terceiro parâmetro, eu tenho um callback. Eu vou realizar uma função. Que função que é essa? Ao usuário digitar as informações e clicar no botão cadastrar, eu vou inserir o registro e quando inserir, eu vou apresentar uma mensagem de sucesso, como a gente pode ver aqui na linha 30, né? Falando o cliente, eu já vou capturar o código que foi gerado, foi cadastrado com sucesso. E aqui na linha 32 até a linha 37, eu vou resetar o formulário, né? Pronto para o usuário digitar mais um cliente, gravar mais um cliente. Então vamos ver isso aqui na prática, como é que fica. Clicando na guia Emulate. Ao clicar no botão Cadastrar Cliente na página inicial, a gente vai ser redirecionado para a tela de cadastro de informações. Então aqui eu posso cadastrar uma informação de um cliente novo. Vou colocar as informações, referente, nome Maria Silva, idade 35, sexo feminino, o telefone vou colocar qualquer valor aqui aleatório, né, um número, e o e-mail eu vou colocar maria@email.com. Quando eu clicar no botão cadastrar, eu vou capturar essas informações conforme a gente viu e enviar para a tabela através do método dat.insert. Quando houver a inserção no banco de dados, na tabela cliente, eu vou exibir uma mensagem de alerta e limpar os campos que foram digitados. Então vamos clicar. Cliente cadastrado com sucesso. Observem aqui que já foi limpo e deixou pronto para o usuário digitar mais um cliente, mais informações de um novo cadastro. Beleza?
Então, voltando para a página inicial, agora a gente vai programar o relatório de clientes. Quando o usuário clicar nesse botão, ele direcionar para outra tela com toda a lista de clientes que tem cadastrado no banco de dados local. Como é que a gente faz isso? Voltando para a guia Develop, a gente vai voltar para o layout do nosso aplicativo. Então, vindo aqui na página inicial, que é onde a gente vai ter acesso a esse botão, que vai chamar a tela de relatório, eu vou clicar nele e vou selecionar uma ação. Eu vou selecionar aqui na guia Interactivity esse botão, que é o BTM Relatório, e colocar a Action Custom Script. O que é que eu vou fazer? Ao usuário clicar nesse botão BTM Relatório, eu vou buscar todos os cadastros que existem na tabela cliente e listá-los na tela de relatório, conforme a gente viu no começo. Então, existe um método específico para buscar todos os dados em uma determinada tabela, através do plugin DAT, chamado SelectAll. Então, basta invocar a biblioteca DAT e chamar o método SelectAll. Como primeiro parâmetro desse método, eu coloco a tabela que eu vou buscar todas as informações, que no caso é a cliente. E coloco um callback, que quando eu buscar esses clientes, eu vou exibir cada um deles na lista, conforme a gente viu. Então, eu passo como parâmetro esse callback uma variável chamada registro, que é aqui que vai conter todos os registros capturados da tabela. E aí o que eu faço? Eu vou pegar aquele list view, que vai ficar responsável por listar os clientes, vou limpá-lo primeiramente, porque pode ser que eu volte logo após inserir um cliente, então eu quero que esse cliente apareça na listagem limpa, não quero que fique acumulando registros. Então eu limpo a lista de clientes. Aí eu vou percorrer cada registro encontrado, através da variável registro, vou percorrer cada cliente encontrado através do método SelectAll. Então aí, aqui dentro desse laço, do each, da função each, do jQuery, eu vou montar um item novo. Para cada cliente, eu vou montar um item. O que é o item? É uma tag LI que vai dentro da minha list view, dentro da minha lista. Observe aqui então que eu estruturo toda a tag LI, todo novo item, todo novo cliente que vai aparecer na minha lista, colocando as informações do jeito que eu quero. Então, estou colocando aqui nome, estou colocando aqui um novo parágrafo de telefone, estou colocando um novo parágrafo de e-mail, tudo que vai aparecer em uma linha do meu relatório. E observem aqui que na própria tag LI eu estou colocando o atributo código. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu estou colocando esse atributo código com o código do cliente em questão. Tá? Mas é importante ele estar aqui também. E aqui, o que eu vou fazer depois na linha 57? Inserir esse item, esse novo LI, na minha lista de relatório, para ir compondo a lista com os clientes que forem localizados no banco de dados. Então, acabou de percorrer o laço no método it, percorreu todos os clientes que foram encontrados, eu vou carregar a página de relatório. Vamos dar uma olhadinha como é que isso fica rodando. Observe que agora, ao clicar no botão relatório de clientes, eu vou invocar o método SelectAll e os demais códigos que a gente acabou de programar, que vão ser executados ao clicar no botão, capturando todos os registros que foram encontrados na tabela cliente e listando eles numa list view que está na minha tela de relatório. Então, o resultado será esse aqui. Clicou no botão, ele lista todos os cadastros que existem na tabela cliente, lá no meu banco de dados local. Inclusive a Maria Silva, que a gente acabou de cadastrar anteriormente. Observe que aqui aparece o nome, o telefone, o e-mail, e aqui no cantinho eu coloquei também o código para aparecer. O que eu quero fazer agora? Como eu falei para vocês, eu quero simular o funcionamento da agenda de contatos, que ao clicar no determinado item da minha lista, eu exibo os detalhes dele, porque aqui, por exemplo, eu não estou vendo sexo nem idade dessa pessoa. Então, como a gente viu no começo, eu tenho uma tela de detalhes que pode mostrar as informações. Tudo que eu preciso fazer é, ao clicar num determinado item, buscar as informações desse cliente e listar na próxima tela. Então, como é que a gente faz isso? Voltando aqui para a guia Develop, eu preparei um código a partir da linha 66, 67, que vai até a linha 98, que faz exatamente isso. Observem aqui que eu coloquei para ele capturar o clique
de quando o usuário clicar em uma linha da minha lista do relatório. Ou seja, quando ele clicar em um cliente que está listado, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na linha 70 é capturar o valor do atributo código. Lembra que eu falei para vocês anteriormente aqui na linha 54? Eu estou colocando o atributo código no LI. Por quê? É através dele que a gente vai buscar as informações do cliente lá no banco de dados. Então, eu vou capturar o código e salvar numa variável auxiliar chamada código, conforme pode ver aqui na linha 70. E na linha 73 eu monto a query que vai buscar as informações desse cliente, né? Então, desse código. Que eu utilizo uma sintaxe básica de SQL, né? Select all from client where código é igual ao código capturado, o código que foi clicado. E agora, na linha 76, eu invoco o DAT novamente, o plugin DAT, chamando o método query. Ou seja, eu vou processar essa query, eu vou processar a busca pela informação de um determinado cliente. Então, nesse método query, eu passo essa variável, né, SQL, que contém a query, que vai buscar a informação, e, como segundo parâmetro, eu coloco uma função de callback, que vai executar alguma coisa quando eu buscar essa informação, né? Então, eu executei a query, o que é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu faço aqui como resultado desse callback é verificar se ele realmente achou o registro do cliente, né? Caso ele ache, o que eu vou fazer? Eu vou salvar os dados do cliente que foi capturado com o método query em uma variável auxiliar chamada cliente. Então, todos os dados lá do banco de dados nesse momento, do cliente, o nome, o sexo, a idade e tudo mais, vão estar salvos nessa variável. Tudo que eu preciso fazer agora é carregar essas informações que foram capturadas lá na tela de detalhes. Então, lembra que eu falei no começo que cada campo, cada informação que iria aparecer nessa tela de detalhes, eu tinha que colocar um ID. Para quê? Para referenciar eles e definir um valor para eles aqui nesse momento. Então, lá naquele campinho cliente e idade, eu vou setar o valor, vou definir o valor que vai aparecer como a idade e vou concatenar com a expressão anos. Campo cliente sexo, eu vou definir o valor do texto dele como o sexo que tiver definido para esse cadastro, que foi capturado aqui, está salvo na variável cliente. A mesma coisa para telefone, a mesma coisa para e-mail. Então, nesse momento aqui, eu carreguei os detalhes, as informações que vão ser exibidas lá na tela de detalhes. O próximo passo, uma vez carregadas essas informações, é carregar a página de detalhes. Como que fica isso na prática? Vamos ver. Clicando na guia Emulate. Então, ao clicar em um determinado item dessa lista, eu vou buscar as informações lá na tabela de cliente dessa pessoa e carregar os detalhes em uma próxima tela, conforme a gente viu. Então, clicando aqui na Maria Silvia, eu fui lá no banco de dados, busquei as informações e setei as informações na tela de acordo com os campos. Então, aqui a gente tem todo o detalhamento do cadastro da Maria Silvia. Se a gente voltar e clicar em outra pessoa, no Luiz Carlos, eu vou carregar a página de detalhes com as informações do Luiz Carlos. Bacana, né? Então, pessoal, nós vimos nesse projeto, né, como utilizar o recurso de banco de dados local no nosso aplicativo através da tecnologia WebSQL. Para isso, eu disponibilizei para vocês o plugin dat.js, que permite a gente fazer toda a interação com o banco de dados local, né? Esse plugin ele facilita bastante a implementação de cadastro e de acesso às informações do banco de dados local. Só salientando, né? Ele tem que estar salvo dentro da pasta do projeto e tem que estar sempre, pessoal, referenciado lá na sua index.html. Que a partir desse momento, quando ele está referenciado, a gente pode utilizar todos os recursos propostos por esse plugin, conforme a gente viu aí na nossa implementação até agora. E aí, para iniciar o banco de dados local, tudo que eu preciso fazer é, após referenciar a biblioteca dat.js, chamar o método initialize, conforme a gente vê nessa seleção que eu estou mostrando. Ok? Então é isso, pessoal. Para mais dicas e informações sobre Intel XDK, convido você para acessar meu site www.diacavalca.com. Um grande abraço e até a próxima.